a questão financeira, mas, porra, Brasília, meu irmão, ela mexe com o poder. O poder. Às vezes o poder é mais... para os mais válido, né? Mais tentador o poder do que a verba, entendeu? Do que o prestígio, do que o cara tá cagando e andando se ele tá sendo processado, se o STF tá processando ele, se a Polícia Federal tá investigando. Ele quer poder, irmão. Ele quer chegar aqui e falar, ó, você vai para aqui, você vai para aquela secretaria, esse ministério é meu. Você vê, o Centrão fechou com o Bolsonaro, chegaram lá, ó, Ministério da Cidadania. Ah, mas porra, tá o Onyx lá. Tira o Onyx. Tira o Onyx. A gente quer a chave do ministério, entendeu? E você, pô, com uma chave de um ministério, pô, você está falando aí, pô, em 3 mil funcionários, sim, entendeu? Orçamento absurdo. Orçamento absurdo, sabe? E poder, irmão, poder. O poder é muito forte, cara. Foi por isso que você rompeu com o Bolsonaro? Cara, todo mundo... assim, eu falo pra você que eu me arrependi muito, né, de ter lutado tanto para a chegada do Bolsonaro na presidência. As pessoas me criticam, falam, porra, mas tu não pode ser, um cara como você não pode ter sido tão ingênuo assim, Frota, a ponto de não ter visto antes o que ia acontecer e etc e tal. Mas eu mergulhei de coração na parada, porque eu achei que naquele momento ele ia realmente... porra, fazer uma asepsia na política, ia mudar a situação, a gente ia conseguir respirar de vários outros governos que já vinham. E eu não tive assim uma briga com ele. Eu, na verdade, o Bolsonaro, quando ele assumiu a presidência, logo em dezembro, né, que era dezembro de 2018, a gente começava em janeiro, em dezembro de 2018 eu comecei a entender e a ver várias coisas que não eram o que vinham acontecendo durante a campanha. Ele virou uma outra pessoa, colocaram um cinturão, blindaram o cara e apareceu pessoas que eu nunca tinha visto no decorrer da parada, né, da campanha. Sabe quem são essas pessoas? Vários. Apareceu um monte de militar, apareceu um monte de cara de terno, apareceu gente de tudo que foi lado e blindaram o Bolsonaro. E a cena marcante, onde eu comecei a ficar, sabe, assim, pensando, foi quando eu estava no Banco do Brasil, onde foi a transição do governo Temer para o governo Bolsonaro. E aí, lá para as 2 horas da tarde, abriu a porta do corredor, entrou vários militares e o Bolsonaro no meio, um monte de cara de terno. E o Bebiano, que morreu de infarto. O Bebiano, as pessoas podem criticar, falar o que quiser, mas o Bebiano, meu irmão, ele ficou 26 horas da vida dele por dia, durante 5 anos, do lado do Bolsonaro. Se tem alguém que ajudou o Bolsonaro, empurrou o Bolsonaro, tirou vários BOs da frente a nível jurídico e o caramba, segurou a parada, foi o Bebiano. E o Bebiano morreu, muita gente acha estranha essa morte dele, né? A gente conversou com o André Marinho, ele mostrou um vídeo aqui no Flow do Bebiano. Um cara forte pra caralho, grande, entendeu? E aí, pô, eu encontro o Bebiano e aquelas pessoas todas que foram entrando por umas salas. Era um corredor enorme, todo mundo entrou e ficou o Bebiano parado no corredor. Aí eu cheguei pro Bebiano e falei, e aí, Bebiano, tá tranquilo? Ele falou, tô. Falei, pô, e aí, onde que é a tua sala? Ele falou, pô, não tem sala. Eu falei, como tu não tem sala? Ele falou, pô, eu não tenho sala e não sei o que eu vou fazer ainda no governo. Tu acredita, Frota? Eu falei, pô, não acredito. Pra mim, tu ia ser o cara, pô, tu ia ser o líbero da parada. Tu ajudou o cara a sentar nessa cadeira. Pra mim, tu era o líbero. Tu não precisava nem ter cargo. Sim, tu era o cara que ia chegar, Bolsonaro, é o seguinte, estou precisando coordenador ali. Um coordenador, né? Ele falou, pois é, mas não tenho. E eu estou achando muito estranho as coisas, Frota, porque começaram a me tirar de reuniões, eu não sei para onde eu vou, sabe? Aí tentaram acochambrar ele ali na Secretaria-Geral da Presidência, enfim. Mas qual que era o problema com o Bebiano em si? Eu não sei qual foi o problema com o Bebiano. Entendi. Só o que eu senti foi o seguinte, irmão. Se você corre junto uma temporada e você ganha, porra, você tem que comemorar junto. Com você certeza. não pode largar um cara como o Bebiano sem sala. Isso para mim foi muito marcante. E acendeu uma luz. E fora outras coisas que eu vim vendo. Mas aí quando chegou em janeiro, o Bolsonaro me chama e fala assim, ô Frota, o Temer, através do Onyx Lorenzoni, pediu a cota dele no nosso governo, que é justamente
um ministério, uma secretaria. Como o Bolsonaro se vinga da classe artística por causa daquele hashtag ele não, que a Daniela Mercury foi uma das que comandou aquilo, e vários outros artistas, e os artistas foram contra a eleição dele, o Bolsonaro se vinga da classe cultural. Então o que ele fez? Ele, assim que ele assumiu, que ele sentou na cadeira, ele tirou o Ministério da Cultura e transformou numa Secretaria de Cultura. Ele já diminuiu ali. E aí, como o Temer tinha pedido ao Onyx uma fatia, Bolsonaro chegou para mim, e eu tenho gravado isso, que dia eu posso até mandar para vocês, o Bolsonaro, o Onyx chega e fala, ó, precisa colocar o Osmar Terra em algum lugar. E aí o Bolsonaro coloca o Osmar Terra na Secretaria de Cultura, sendo que o Osmar Terra nunca fez nada pela cultura do país. E aí o Bolsonaro me chama e fala, Frota, é o seguinte, não gosto do Osmar Terra, ele não vai fazer nada pela cultura, mas eu preciso o seguinte, embaixo da secretaria, do secretário de Cultura, tem 6 secretarias importantíssimas para o fomento da cultura no país. Lei Rouanet, direitos autorais, praças públicas, monumentos e etc., diversidade, audiovisual e não me lembro agora qual que é a outra. São 6. Então o Bolsonaro chegou para mim e falou, pô, Frota, vê se você pode ajudar o Osmar Terra e monta para mim esse cinturão embaixo dele. Então eu fui para